Amados, a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom dia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Eu me sinto muito honrado e gostaria muito de agradecer ao pastor Dorival, pastora Ana, por essa confiança, por esse apoio que sempre está nos dando para que nós possamos prosseguir. Amém? E quem veio aqui hoje ouvir uma palavra de Jesus? Amém. Glória a Deus. Ele tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Abre comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Sim? Sim, dá para ver sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 25. Quem achou, fala glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra diz assim: o diácono Felipe e o eunuco etíope, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi-se, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Felipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo, Felipe, fala correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi traído o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura ali, anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Fecha teus olhos, amados. Aleluias. Senhor, quero te agradecer, Senhor. Amigo Espírito Santo, aqui tem pessoas, ó Pai, aqui tem filhos especiais. Aqui tem filhos, Senhor. E eu quero declarar, Senhor, que essa palavra seja um maná que venha alimentar a nossa vida, Pai. Que ela seja uma água que, além de purificar, ela venha saciar a nossa sede. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar toda sorte de bênção sobre a sua vida. E eu quero te dizer, igreja, fala assim comigo: está tudo bem. Fala assim: Senhor, obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amados? Pode se assentar. Glória a Deus. Amado, até a semana passada eu tinha uma palavra no meu coração. Mas na quinta-feira eu estava trabalhando e o Senhor me trouxe essa palavra. Na realidade, amado, há um tempo atrás, Deus me deu um sonho. E esse sonho retratava a maneira como eu estava.
eu estava de folga num dia de sábado, eu não estava bem, estava preocupado, ansioso. E aí eu fiquei um tempo lá fora, a lindeza já estava dormindo já. E aí eu fui falar com o Senhor. Aí eu fui dormir muito tarde. E quando eu comecei a dormir, Deus me deu um sonho. E eu me via sentado, debaixo de uma árvore, cabisbaixo, olhando para baixo. Só que eu ouvi uma voz. E o Senhor falou assim comigo: desfruta. E sabe quem eu vi nesse sonho? A Malu, a minha neta. E o Senhor falou assim comigo: desfruta. Interessante, amado, que eu acordei no outro dia, praticamente da mesma maneira que eu fui dormir. Eu falei, e aí eu comecei a pensar, falei, mas Deus me deu uma palavra, Deus me deu um sonho. Só que a maneira que eu estava, eu estou ainda. E eu entendi que Deus estava falando comigo: filho, você precisa tirar de mim essa paz, porque lá na cruz eu dei para você todas as coisas. Quando a palavra diz que Jesus trouxe salvação sobre a nossa vida, Ele está dizendo que Ele trouxe salvação na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa família. Hoje, amado Senhor, Ele quer trazer uma salvação completa sobre a nossa vida. Porque se todavia um pilar da nossa vida não estiver bem, vai comprometer toda a nossa vida. E aqui, amado, a palavra que nós lemos, nós sabemos que a igreja primitiva, ela passou por um processo muito grande. Mas o interessante, por exemplo, Pedro, quando ele negou Jesus, amado, Pedro não ficou bem, Pedro não estava bem. Pedro estava se sentindo mal porque ele tinha errado. Pedro estava se sentindo um lixo, amado, um pequenininho. Só que Pedro foi passando pelo processo. E o processo, amado, na nossa vida é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O processo na nossa vida é inevitável, mas a preocupação, a ansiedade é opcional. Se a gente olhar para Pedro, amado, a gente vai ver que nos processos ele foi subindo de nível. A igreja primitiva, no caso de Filipe e os demais, eles foram subindo de nível, amado. Eles foram crescendo, porque o evangelho é isso. Ele traz crescimento sobre a nossa vida, ele traz multiplicação sobre nós, ele traz abundância sobre a nossa vida. Quando Jesus morreu, amado, os discípulos estavam presos dentro de um lugar, uma casa, todos preocupados, todos escondidos. Não tinha resultados. Fala assim comigo: não tinha resultados. Amado, em Cristo nós precisamos ter resultados, porque o que Ele tem para a nossa vida, amado, é uma vida em abundância, que é para transbordar, amado. É para transbordar. Primeiro para nós, depois, amado, para as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus chegou no meio daqueles homens, ali no começo da igreja primitiva, sabia do estado deles. Jesus se colocou no meio deles, soprou sobre eles, disse: recebei o meu espírito. Soprou sobre eles, amado, o fôlego de vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: filhos, desfruta da minha vida. Não é justo para Jesus, amado, passar as dores que Ele passou e olhar para você, para mim, e ver a gente passando dores na alma. Não é justo para Jesus, porque Ele levou sobre si, lá na cruz do Calvário, todas as nossas dores, enfermidades, tudo aquilo, amado, que faz bloquear a nossa vida. Talvez está tudo bem com a tua casa, com os teus, você está empregado, está bem de saúde,
mas talvez dentro de você não esteja bem, tem alguma coisa te bloqueando, tem alguma coisa te paralisando. Mas o Senhor, Ele quer mudar o nosso cativeiro. Ele quer que você passe. Deus não quer colocar ninguém nos processos. Nós sabemos que nós vivemos no mundo, estamos sujeitos às paixões desse mundo. No mundo teremos aflições, amado. Mas Jesus só pensa bem de você, amado. Quando Jesus se encontrou com Zaqueu, Zaqueu só recebeu vida. Zaqueu só queria olhar ele de longe, só olhar estava bom. De repente Jesus caminhou até ele, olhou para ele e falou: Zaqueu, desce daí, depressa, porque me convém ir na tua casa. Zaqueu foi honrado, amado. Quem deveria ser honrado era Jesus. Zaqueu foi honrado pela presença do Senhor. Além disso, me convém ir na tua casa. Amado, uma coisa que nós precisamos buscar de Deus, viver em Deus, é ter um coração queimando por Ele. Porque, amado, as demais coisas vai vir de brinde sobre a sua vida. Jesus foi para a casa de Zaqueu. Amado, não foi necessário Jesus falar para ele: raça de víbora, arrependa. Não, amado, porque o coração de Zaqueu já estava pegando fogo. Zaqueu já estava apaixonado. E quando nós estamos assim, amado, com o coração totalmente voltado em Cristo, não lutando com a tua força, com a minha força, mas com a força dele, amado, Zaqueu falou: Senhor, Jesus não falou nada. Senhor, se tem alguma coisa que eu devo aí, eu vou pagar 4 vezes mais, Senhor. Porque assim, amado, quando a gente está em Cristo, amado, parece que a dificuldade que a gente tinha, ela cai por terra, e você faz, porque você está fazendo para o Senhor. Você não vai ver mais uma dificuldade imensa: não consigo, eu não sei, eu não posso, essa luta está grande demais. Não, você vai olhar para o processo, vai falar: Senhor, eu vou viver um crescimento nesse processo, essa luta aqui, Senhor, eu já venci essa luta. Aleluias. Então nós precisamos, amados, deixar o Espírito Santo Ele te guiar por esse rio. João viu um rio, ele teve a visão lá em Apocalipse, e ele viu um rio, amado. Sabe o que é isso? O Senhor quer te conduzir pelas águas tranquilas, amado. O Senhor quer te conduzir, que não seja um fardo pesado da tua vida, porque a obra dele não pode ser pesada. A obra dele é um fardo leve, é um prazer servir ao Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida, mas o Senhor, hoje Ele está falando: desfruta, filho, desfruta de tudo aquilo que eu fiz, desfruta da tua vida, desfruta da tua casa, desfruta da tua salvação. O anjo falou para Felipe. O interessante, amado, aqui, o anjo disse: olha, o lugar que eu vou te levar é um caminho deserto, é um lugar deserto, mas é em Cristo, amado. Você não vai se preocupar com o deserto, porque você sabe que você é um manancial no deserto. Salmo 78, verso 19: poderá, pois, Deus preparar uma mesa no deserto? Pode, amado. Ele pode preparar uma mesa no deserto. Fala assim: eu sou um projeto de Deus, criado para dar muito certo. Nós precisamos dar comando, amado, para a nossa mente. Eu sofri muito tempo com a minha mente, uma luta terrível, um campo de batalha, até eu entendi, falei: não, eu que mando na minha mente, Deus me deu domínio, eu mando na minha mente, e eu declaro para as minhas emoções que está tudo bem. Nós precisamos, amado, dessa identidade. A identidade nossa, ela é muito importante. Pedro não tinha, tadinho, uma identidade. Pedro era um gatinho. Se alguém batesse o pé, ele corria, se escondia. Mas quando Pedro entendeu a identidade dele, aleluia, Jesus olhou para os discípulos e disse: o povo diz que eu sou João Batista, Elias, mas vocês, quem vocês acham que eu sou?
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Pedro, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e entregarei para você as chaves do reino dos céus. Pedro entendeu: Senhor, agora eu tenho acesso, agora eu tenho uma identidade, agora eu sei quem eu sou, o inimigo não vai mais me roubar, agora eu vou desfrutar, agora eu vou orar com toda a autoridade, agora eu sei que eu sou filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Aí eu entendi naquele sonho que Deus me deu, que Deus estava me dizendo: filho, não aceita aí esse sentimento, lança esse sentimento fora, lança sobre mim, filho, desfruta, amado. A igreja, ela foi passando as suas dificuldades, mataram alguns. A Bíblia diz lá em Atos 8, se não for me engano, quando mataram Estevão, todos se dispersaram, exceto os apóstolos, porque eles sabiam quem era eles em Cristo Jesus. Eles sabiam que Cristo estava vivo neles e através deles. Amado, comece a projetar na sua vida qual é o próximo passo que você vai seguir, você vai avançar. Qual é o próximo passo, o próximo nível da tua vida? Ele te dá condição para isso. Ele chamou você, amado, para você avançar. Começa a avançar em Cristo Jesus. Começa a tomar o teu lugar de filho. Começa a ocupar o espaço que Ele te deu. Começa a viver bem, amado, que foi para isso. Isaac e Abraão, quando eles foram fazer o sacrifício lá no Monte Moriá, que lindo, né, amado? Abraão foi fazer, coisa linda, que eu não faria, você não faria. Abraão levou o sacrifício, que era o filho, levou o cutelo, a lenha, o fogo, e o filho perguntou para ele: pai, cadê o cordeiro? E ele disse: filho, Deus proverá um cordeiro para si. Abraão estava fazendo algo lindo, mas Abraão estava bem, amado. Como que Abraão ia voltar para casa? O que ele ia falar para sua esposa? Na realidade, essa resposta veio um tempo depois. Deus sabia que Abraão não tinha estrutura. Certa feita, João Batista estava pregando, e ele levantou os olhos, e a resposta veio: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro está aqui, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro. Aleluias. João Batista estava bem? Estava, porque ele sabia que a missão era do Cordeiro. O Cordeiro veio salvar ele. Abraão ficou bem, Isaac ficou bem, depois dessa ficou tudo bem, porque o Cordeiro não era Isaac. O que eu quero dizer para você, amado, é que Deus criou um cenário. Deus criou um cenário, colocou eu e você dentro do cenário e falou: filho, desfruta, filho, viva bem, filho, sorria, filho, você está salvo. Você crendo no filho, você está salvo. Filho, você pode. Filho, você pode avançar. Filho, você pode sonhar. O que te paralisa hoje? O que está te bloqueando hoje? Nada mais impedia, nada mais bloqueava Felipe. Aquilo que o anjo falou: vai para o deserto. Agora, Senhor, eu estou indo. O interessante, amado, que além, o anjo mandou ele ir para o deserto. Ele foi para o deserto. Só que quando ele chegou lá, amado, o que o Senhor falou para ele? Corre ao lado do carro. E falar em correr, amado, a gente pensa o quê? Fulano, o irmão está correndo, vai cansar. Ele está correndo.
Só que o Senhor, Ele tem um refrigério para nossa alma, ao ponto de você... Felipe passou pelo deserto, Felipe estava correndo, aparentemente ia cansar, mas quando é Deus que está te enviando, só vai, só vai, só vai, amado. O oposto de fé é medo. Você é um gatinho ou você é um leão? Ou você tem medo, ou você tem fé. E fé vai te desbloquear. Fé vai fazer você a passar o próximo nível. Pessoas boas fecham ciclo. Pessoas boas começam algo, termina, e depois que ele termina, ele começa a fazer algo muito melhor. Tem pessoas boas aqui em fechar ciclo? E eu estou falando, amado, de coisas pequenas. Muitas das vezes são coisas pequenas que a gente não consegue terminar. Quantos projetos que a gente começa e não termina, quantas coisas, manias ruins que a gente tem e a gente não está nem aí. Coisas pequenininhas, raposas pequenininhas dentro da nossa casa. Eu não vou falar dos meus erros, tá bom, amado? Ou como eu estou pregando, eu vou falar do erro da minha esposa. Ela tinha mania, amado, por exemplo, deixar o creme dental aberto. Falei, bem, fecha essa birosca aí. Eu nunca mais vi o negócio aberto, amado. Ela fechou esse ciclo. Ela concluiu. Agora eu posso falar outra coisa para ela que ela vai concluir também, porque ela colocou dentro da mente dela, eu quero, e ela conseguiu. Quando você coloca algo dentro de você, amado, eu quero, eu posso, eu consigo, você vai conseguir. Aleluias. Louvado seja Deus. Desfruta. A gratidão, amado, a gratidão a Deus abre portas, são chaves. Porque a reclamação, amado, vai fazer a gente ficar assim, ó. E não é 40 dias não, é mais. Mas a gratidão a Deus são chaves, aquelas chaves que Jesus entregou para Pedro. Ah, não está tudo bem? Senhor, obrigado porque está tudo bem. Obrigado porque Tu és maravilhoso. Obrigado porque eu vou viver muito mais do que aquilo que eu penso, eu espero. Jesus pegou os pães, apresentou ao Pai, agradeceu e multiplicou. Aleluia. Fica bem, igreja. E o descansar que eu estou dizendo não é estagnar, não é parar, porque quem está vivo quer fazer alguma coisa. O corpo, amado, que está vivo, o corpo quer se movimentar. Então se movimenta no seu dia a dia, com as pessoas que estão próximas de você, exala esse amor de Deus. Aleluia. Fala assim, está tudo bem, porque o Senhor está me conduzindo. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos receberam virtude do Espírito. Virtude é um padrão de conduta elevado. Fala assim, eu tenho um padrão de conduta elevado. Isso significa também um padrão de conduta mental elevado. Então, amado, o Senhor nos tirou da potestade das trevas. O Senhor nos tirou, amado, do pecado, do diabo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado, assim como Felipe foi arrebatado. Arrebatado significa foi tirado com força, ou foi tirado com poder. O Senhor nos tirou com força, com mão poderosa, com poder, de um estado que a gente não vivia bem, e trouxe para um estado de vida. Eu chego 3:30 da manhã do meu trabalho, e aí sempre a beleza está dormindo nessa hora. Aí eu cheguei, fiquei um tempo lá, estava meio sem sono, fiquei um tempo, segunda-feira agora. Aí fiquei um tempo, tirei um tempo de oração na sala, só eu e a Elisa Mora, a Ana Lúcia. Aí eu subi, deitei,
Aí depois de um bom tempo, sabe quando você começa a pegar no sono? Aí eu senti a presença de uma pessoa que já morreu do meu lado. E aí eu levantei, e você sabe, né, que não é a pessoa, você sabe que é demônio. Aí eu levantei, fui ao banheiro, voltei. Amado, eu nunca fiz isso, foi a primeira vez que eu fiz isso. Porque geralmente, né, quando acontece comigo isso, sai no nome de Jesus, eu declaro que o Senhor está comigo, Satanás, vai embora. É errado fazer isso? Lógico que não, devemos fazer. Só que eu estava com tanta paz do Senhor, tanta graça. Eu voltei ao banheiro, amado, eu falei: Senhor, obrigado porque o Senhor me protege. Deitei, amado, fui dormir, falei: Satanás, vaza. Falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor me guarda. Não é na tua força. Se for na tua força, você vai se desgastar. Você vai se cansar. Mas é deixar Ele, amado. Certa feita tinha duas pessoas. Fala comigo, duas pessoas. Um pregador, uma comida e uma mensagem. E isso aconteceu lá no paraíso. Adão, Eva, o pregador era o capeta, a serpente. A comida era, segundo os estudiosos, diz que é maçã. Que maçã significa bem ou mal. Não sei que comida que era. Eles comeram, o pregador era mentiroso. Pregava a mentira. Eles comeram. Eles foram expulsos do paraíso. Só que lá na frente, amado, interessante que é um espelho, né? O velho é um espelho do novo. Lá na frente, fala assim comigo, tinha duas pessoas. Um pregador, uma mensagem e um alimento. Jesus na aldeia de Emaús. O pregador era verdadeiro. A mensagem era libertadora. O pão era o alimento. Os dois discípulos entraram no paraíso de Jesus. Uns saíram do paraíso. Os dois entraram no paraíso. Porque a mensagem era verdadeira. Eles voltaram para Jerusalém. Foram cheios do Espírito Santo. Viveu um paraíso em Cristo. Mas o paraíso foi resgatado novamente. Porque o pregador Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou você espera. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Eu sei que pode durar a noite toda. É bíblico. Mas o refrigério, o alívio, o cântico de Ana, a alegria de Miriam são reais na nossa vida. Quem sabe hoje você está falando: Senhor, eu vou ver o próximo nível da minha vida. Eu já vou começar a desfrutar, Senhor, de coisas que eu não tenho hoje. Que essa alegria, essa graça, esse poder, essa unção de Deus, que já está disponível para a nossa vida. Deixa Ele fazer por você, amado. Deixa Ele destruir o mal por você, porque quando Pedro disse para Jesus: eu sei quem o Senhor é, e Jesus disse para ele: as portas do inferno não vai prevalecer, Pedro, contra a sua vida. Tira a preocupação, tira o foco do diabo. Se você está em Cristo, amado, tira o foco do diabo, porque ele não pode resistir à igreja de Cristo. E você é a igreja de Cristo que foi tirado dele. Você não veio do seu pai, da sua mãe, você veio de Cristo. A sua base é poderosa. Você tem uma base forte.
A tua casa está construída sobre uma rocha. Vai vir vento, tempestade vai também. Vai prevalecer? Não, a casa vai ficar intacta. Porque Ele colocou o Espírito em você. Nunca mais fala que você não pode. Desfruta. Filipe pregou para ele. E ele disse: eis aqui a água. Eu nunca disse, amado. Eis aqui a água. O que me impede que seja batizado? Você está entendendo, amado? Que delícia é estar em Cristo Jesus, querê-lo e desejá-lo. Amado, você vai pegar aquilo que você sabe que não é de Deus, você vai lançar fora. A libertação está aí. A libertação está aí, amado, de dentro para fora. Irmão, eu tenho algo na minha vida que eu sei que não é de Deus, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou lançar fora. Foi para a liberdade que Ele te chamou, você está livre. Ele nos chamou para a liberdade, amado. E quem tem liberdade está correndo, como Filipe. Quem tem liberdade, amado, não está preso. Pastor, você não conhece a minha vida, eu estou preso lá no passado. Está mesmo? Bora resolver isso agora. Você já viu a polícia indo ali no cemitério da Vila Alpina pegar um defunto que está lá uma semana, que foi morto, foi enterrado, algemar ele e trazer para a viatura? Quem já viu? Porque perante a justiça ele não deve mais nada. Você morreu com Cristo. Você morreu em Cristo. Não deve mais nada. Foi apagado. Você é livre para viver o próximo nível. Você é livre para você falar assim: Senhor, eu quero viver algo mais na minha vida, algo a mais. Fala assim: eu estou livre. Não devo mais nada para a justiça, para a lei. Eu achei uma palavra interessante. Foi a minha amada que mandou para mim. A lei te proíbe. Amado, eu comecei, depois que eu vi essa palavra, eu vou terminar ela. Eu comecei a analisar, me colocar no Velho Testamento. Porque se você tinha que seguir os 10 mandamentos. Se você quebrasse um, você era culpado de quebrar todos os 9. Alguém fica imaginando, pastor, naquelas pessoas que pagavam caro nos animais, no cordeiro, naquelas pessoas que ficavam se purificando um tempão, próximo do seu sacrifício de entregar o cordeiro, elas pecavam. Imagina a frustração, a condenação, a rejeição. Imagina aquelas pessoas que queriam servir a Deus, mas tinham enfermidade, e alguém falava assim: pecou, né? Ou alguém da sua família, ou teu pai, a tua mãe pecou, porque não é justo que você está vivendo isso. Olha só a tua vida. Quando a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue, eram as pessoas no Velho Testamento que suavam gota de sangue para servir a Deus, mas não conseguia, porque a lei proibia. E quando Jesus chegou quebrando tudo, curando no sábado, e a lei tentando proibir, Ele não parou na lei. Fala assim: a lei te proíbe de fazer, mas a graça me dá domínio. A graça te dá, a lei te proibia, a graça te dá domínio. A graça te dá força, a graça te dá renovo, a graça te dá unção. Felipe estava na graça, e Felipe tinha o domínio através de Cristo Jesus. E Felipe foi na autoridade, pregou para ele. O que impede? Felipe disse: nada. Agora, amados, está os dois livres. Agora está os dois aqui na graça. Ele se batizou o eunuco.
E quando ele fez o batismo, o Senhor arrebatou com poder Felipe, tirou ele de lá. Deus hoje Ele quer te arrebatar de um estado de morte e trazer para um estado de vida, porque Ele quer olhar para você e Ele quer ver, assim como eu, avô, olha que privilégio, olhar para a Malu e ver ela crescendo, e ver ela vivendo o próximo nível da vida dela. Agora vai começar a arrastar, não é isso? Depois caminhar, ter uns tombinhos, começar a falar algumas palavrinhas. Ela vai viver de nível em nível, de etapa em etapa, de ciclo em ciclo. Está entendendo que o Senhor te chamou para você crescer? Porque, amado, o Evangelho traz crescimento. E quando passa muito tempo e a gente não tem um crescimento, não tem fruto, vem uma frustração sobre a nossa vida. Você vai ficar frustrado. Mas quando você entende, amado, que você é esse galho que está ligado na videira, os frutos vão vir automático. Os frutos vai ser brinde para a sua vida. A Bíblia diz que houve uma eleição lá no Egito, e José foi bom de propaganda. Ele saiu fazendo propaganda, entregando panfleto, as pessoas votaram em José, e ele foi governador do Egito, amém? Não, José apenas foi fiel. José foi crescendo nos processos. Na casa de Potifar, ele arrancou elogios. Na cadeia, arrancou elogios. Ele foi crescendo. Amado, o cargo de governador veio de brinde. Então, amado, quando você está em Cristo, com o teu coração queimando, a paz na tua casa, a multiplicação, a graça, tudo isso vai vir de brinde, é de fruto que vai te acompanhar. Você não vai ter esforço nenhum para isso. José não teve nenhum esforço para ser governador. Deus colocou na mão dele: filho, governa. Governa, amado. Governa a tua mente, governa as tuas emoções, governa a tua vida. Porque Deus te deu esse governo. Amém? 11 horas, pastor? Vamos colocar de pé? Hoje nós temos Santa Ceia. Aleluia. Fala assim: o Senhor me chamou para mim crer, prosperar e transbordar. Para mim crer, prosperar e transbordar. Eu sou um projeto de Deus, criado para dar muito certo. E eu declaro sobre a minha vida que o Senhor hoje está me levando além, para que eu possa desfrutar de uma vida recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Quando você coloca isso dentro de você, ninguém vai mais roubar. Você sabia que pela lei da física, só para encerrar, é impossível uma abelha voar? Porque é incompatível o tamanho do seu corpinho com as suas asas. Agora, por que elas voam? Obrigado, Lu. Porque elas não sabem. Coloca isso dentro de você. Amado, não deixa nenhum negativismo, nenhum gatilho que vai te fazer você se sentir mal. Mesmo na dificuldade, as pessoas falam assim para você: é incompatível que você possa vencer essa batalha, é incompatível essa luta aí. Mas você não sabe disso, você sabe que você é vencedor. Você só sabe que você é vencedor em Cristo Jesus. E você não sabe que vai dar errado, você sabe que vai dar certo. Amém? Aplaude ao Senhor, porque Ele é fiel.